Irmãos, Apocalipse 22, versículo 14. O tema, não tem um tema específico, né? Mas eu vi ali na pergunta dos irmãos, lavado pelo sangue, é esse o tema, não é esse? Depois de nós lermos, eu gostaria que toda a igreja recitasse, então, o que a igreja carrega no peito para lá e para cá, lavado pelo sangue, e esse é o nosso tema que está enfocando em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 14, vou ler, né? A igreja poderá se assentar em nome do Senhor Jesus com o dado do tema que é lavado pelo sangue. E diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? A igreja pode repetir esse versículo comigo? Vamos lá? No 3, 2, 3. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E o dado do tema é? Lavado pelo sangue. Deus abençoe. Para sentar-se. Nós estamos felizes, como temos falado, amém? De estarmos aqui. É a primeira vez que venho aqui, pelo que eu vi, o Antônio não é a primeira vez, né? O Antônio parece que até já faz parte aqui da congregação com os irmãos. Já chegou ali, já falando, e já está aqui de volta. Amém. Falando. Porque até pensar assim, rapaz, daqui a pouco esse camarada vai se mudar para cá, hein? Já deve ter desejado isso. Então, irmãos, nosso tema escolhido aqui pelos irmãos fala da bem-aventurança dos que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O valor do sangue, irmãos, é um enfoque, né, basicamente, trazido pelo tema, o valor do sangue. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Sangue esse que lava a vestidura é aquilo que envolve a pessoa lá. Vestidura fala de proteção, né, que protege o corpo. E esse sangue ele já vem sendo tipificado, já desde o princípio de todas as coisas. No Gênesis, nós vemos lá quando Deus criou-nos ali através das duas pessoas que simbolizam ali a primeira família, né? Adão e Eva, quando foram tentados, e ali já foi tipificado esse sangue. De que maneira? Deus disse a Adão: Adão, você vai cuidar do jardim. Colocou Adão como administrador. Vendo que Adão estava só, ele deu uma disjuntora. Dando a Adão uma disjuntora, a serpente encontrou na sua disjuntora de Adão uma pessoa talvez suscetível para poder ouvir e ceder. Mas a palavra estava em Adão. É isso? E Adão simplesmente, quando ouviu aquela palavra que a sua disjuntora lhe trouxe, o cara não disse sim para a serpente e recebeu o aval de que o que ela dissesse já estaria decretado. Não, porque Adão é que estaria com a palavra e ele era o responsável. E o que aconteceu? Adão simplesmente, dando ouvidos à sua mulher, cedeu à tentação. Acontece que Deus, irmãos, ele tem prazer na sua criação. Quando Deus nos criou, ele, tendo já feito toda a criação, ele nos criou a sua imagem e semelhança justamente para quê? Se relacionar, para a sua glória, para o seu louvor, para estarmos adorando, já na nossa condição de regência de tudo que ele fez, a semelhança dele, que rege tudo que ele criou. Lá passo de fácia, da bagulhesta e cara raça. Adão foi colocado para reger toda aquela criação. E quando Adão se viu na condição de regência, no momento que teve o momento de decidir manter o que Deus colocou para manter intacto, Adão não pôde fazer, porque ele se mostrou fraco, mostrou-se também suscetível. E ocorreu que quando Deus vinha sempre pela viração do dia conversar com Adão, Adão, como está a nossa criação, Adão? Certamente Deus, aqui parafraseando o Senhor, né?
Conversava com Adão sobre tudo que estava ali, administrador, falando com aquele que administrava o administrador. Está tudo bem, Adão, algum problema? Não tem problema nenhum. Mas naquele dia Deus procura por Adão. Adão. E Adão, ouvindo a voz do Senhor, ele... Adão. Que fácil. Adão, onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Estou aqui, Senhor. Ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu. Quem te disse que você estava nu, Adão? Porventura, tomaste tu aquele fruto que eu disse para você não comer? Sim, Senhor. A mulher que tu me deste. Começa aí, irmãos, a sina do homem. Ninguém quer assumir aquilo que fez, o que faz. Sempre temos que procurar alguém para lançar a culpa. Colocar sobre alguém a culpa. Ele era o responsável. Ele tinha que dizer não. Se ele dissesse não, a mulher certamente estaria prevalecendo. A mulher lhe trouxe uma tentação que veio a ela. É função dos pais que administram a família, não é assim? O filho está ali sendo levado pelo mundo, pelas coisas, e o pai tem que administrar a família, e tem que a mãe cuidar da família que está com ela ali em casa, o pai no trabalho, vai a mulher fala com o marido fala não, ou fala sim, e assim vai. É a mesma coisa. Não é fácil. Não é fácil. Hoje a família está sofrendo. A família hoje tem sido afligida também, continua sendo afligida. O adversário continua atingido, qual a peça que foi apresentada aqui. Tudo isso é apresentado às famílias, à nossa vida, enfim. E o que acontece? Naquele momento, Adão simplesmente vira para o Senhor e diz: a mulher que tu me deste, a culpa é tua. É a mesma coisa que dizer: o Senhor é culpado. Queremos dizer que Deus é culpado. Atribuir a Deus que tentou nos ajudar, partilhar. E agora não, a mulher que tu me deste. Muito bem. Mulher, Senhor, a serpente me enganou. Ninguém quer assumir coisa alguma. E agora a serpente vai acusar quem? E você, serpente? Vai acusar quem? Ela foi usada, foi a primeira possessão, né, podemos dizer assim, do adversário, uma manifestação. E o que aconteceu ali? Ela passou a rastejar no pó. A mulher passou a ter dores quando desce a luz. E a terra passou a produzir espinhos e cardos. Tudo foi contaminado por causa do pecado. E o homem teve que trabalhar nessa terra que produzia espinhos e cardos para produzir alimento e o que comer a sua família. E alguém pergunta: quem inventou o trabalho? Não foi Deus. Não foi Deus. Deus dava tudo para a gente. Tudo gratuitamente. Dizem que é Deus, não foi Deus não. Deus fez por nós. Nós, com nossos pecados, é que destruímos o tal do trabalho, que ele tinha grama, mas sem ele também não podemos viver. O trabalho, né, irmãos? E o que acontece? Deus olhou aquilo tudo, observou Adão, que tentou emendar a sua, coziu folhas. O homem sempre tenta remendar o que não pode ser remendado, tenta esconder o que não pode ser escondido, o que não pode ser oculto, tenta impedir que seja visto, que não tem como deixar de ser notado. E simplesmente é oferecido o primeiro sacrifício por causa do pecado do homem. Deus lhe dá uma vestimenta. Na bandulha fez-se. Para que aquela vestimenta fosse lhe dada, foi preciso alguém morrer. Na bandulha, na raça que fácia. Foi preciso alguém morrer para que aquele pecado fosse coberto. A Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de
pecado. Não há salvação para o homem. Não há remissão de pecados. É preciso que alguém morra. É preciso que alguém se doe. Alguém seja doado. Começa ali, irmãos. Aleluia. O caminho ao qual Cristo teve que trilhar já lá atrás. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele é morto desde o princípio. Por que isso? Que lá atrás, o primeiro homem, Adão, já obrigava Deus a mostrar o caminho. Olha, esse é o caminho. Você pecou. E eu só posso te trazer a condição de você permanecer comigo se alguém morrer no teu lugar. E eu preciso que alguém morra, alguém venha satisfazer a minha necessidade de justiça. E lá vai o animal receber, né? E dali começou a prefiguração do poder do sangue. Do poder do sangue, remidor. Quando nós vemos Abraão, que não podia ter filho, Deus, né, promete a Abraão: Abraão, pode tu contar as estrelas no céu? Não, Senhor. Assim será a sua descendência. Abraão, tu pode contar os grãos de areia no mar? Abraão, não, Senhor, não posso. Assim serão aqueles que serão nascidos de ti, E começa ali Deus fazer promessas para o homem. Já foi feito lá atrás. Lá atrás já foi feita a promessa e a maneira que viria a salvação para nós. Quando a mulher que foi a que trouxe até Adão, ela recebeu a condição de dores, o Senhor lhe prometeu uma coisa: olha, de ti sairá aquele que vai esmagar, vai pisar a cabeça da serpente. De ti. E a serpente, que infelizmente não tinha quem acusar, ficou com a culpa toda e ia ser esmagada, né? Já estava tipificando ali o próprio adversário. E estou ali nessa situação. E o homem foi o canal da maldição, então tinha que outro homem trazer a bênção, tinha que nascer da mulher. Tinha que vir um segundo homem, um segundo Adão. Porque ele, o homem que tem a palavra final, era necessário que esse homem fosse entregue também e derramado o seu sangue. E chega até nós um homem chamado Jesus. Chega até nós um homem chamado Jesus, que simplesmente o seu primo João, quando lhe vê, diz assim: ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro de Deus? Lá atrás, quando Adão recebe aquela vestimenta, nós já vimos que foi preciso alguém morrer para que aquele sangue trouxesse o perdão daquele seu pecado. Ele permaneceu com o Senhor, porém não na eternidade, que Deus falou assim: não posso ter você aqui para sempre nesse estado que você se encontra. Foi tirado do jardim. O jardim foi tirado deles, na verdade. A terra contaminada, Deus separou o seu jardim. Porque ali no meio do jardim tinha o quê? Uma árvore chamada árvore da vida. Aquela árvore foi preservada. Adão estava com seu coração contaminado. A Bíblia diz que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos nasceram da semelhança de Adão. É genética. É hereditário, não tem jeito. Só tem um jeito. Só um jeito. Alguém tem que morrer. Aleluia. Alguém tem que morrer. Aleluia. Só o poder do sangue. Quando nós vemos Abraão receber aquela promessa, irmão, nós vemos ali como é que sangue tem poder. Abraão tinha que oferecer um sacrifício, mas o que Deus fez? Abraão, olha como é que Deus nos prova. Mostrou o seu amor para com Abraão, mostrou o seu poder para Abraão, que não podia ter filho. Deus lhe deu filho, depois de muitos anos de vida. A sua esposa também sem condições mais de gerar, mas falou: você terá de ti, com Sara. Não é de outras coisas. O homem sempre tentando remendar. Deram ali a gava, não tem jeito. Deus não aceita remendo não, igreja. Aleluia. Não há atalhos para as coisas que Deus tem que fazer. O que o Senhor faz, Ele faz. Não adianta nós queremos fazer e dizer: Senhor, é por aqui. Não. Não existe isso para com Deus. Ele é o Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho.
Não há outro caminho. Não existe remendo, não existe atalho. Um só caminho. E um só sacrifício necessário. Abraão simplesmente recebe aquela promessa depois de gerar aquele filho que Deus disse em você, de você. Não adianta você ter filho com Agar ou outras mulheres que é em você com Sara. O filho da promessa é dela que vai nascer. Sara, quando teve seu filho, teve problema com o filho de Agar. E Deus até prometeu, ele vai estar em uma grande nação também dele, mas a bênção está com ele. Não adianta. Não adianta. Tentar mudar os planos de Deus, pode até tentar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. O Senhor, ele tem um caminho reto. As coisas do Senhor são retas. Quer ver um exemplo? A cidade do Senhor não é redonda. Mostra lá na revelação da cidade, o que é uma cidade de que forma? Quadrada. Toda por igual. Quadrada. Isso até nos fala uma coisa. As pessoas conhecem muita modernidade, coisas, né? Mas Deus gosta das coisas conservadoras. Aquelas coisas certinhas. Não adianta a gente querer, não, para que isso? Não tem necessidade daquilo, não tem nada a ver. Levando a filha. As coisas do Senhor são preservadas, como Ele quer, não adianta. São certinhas. Tenta colocar alguma coisa numa forma reta, você vai tentar e não vai passar. Vai ficar aqui sobrando, você não vai entrar. As coisas do Senhor são retas. O caminho do Senhor é reto, não existe atalho, não existe quebradura, não existe forma diferenciada. O que o Senhor quer é aquilo que tem que ser. Não existe a forma que eu falo, não, peraí, tá feio isso, tá feio, não tá bom, mas não sou eu que tenho que achar, não. Não somos nós que temos que dizer, Senhor, esse óculos podia estar num formato diferente, né? Se a pessoa lente tem que ser maior, Senhor. Mas, meu filho, o que você precisa é esse grau, é esse tamanho, é nesse formato, não tem jeito, esse é o teu óculos. Você vai usar esse óculos. Você tem uma televisão perfeiçoada com esse óculos. Não adianta colocar um grau maior. Eu quero um grau maior para chegar melhor, senhor. Mas você vai ficar com dificuldade. Você não vai chegar bem, não. O teu grau é esse mesmo. Coisas dessa forma. E Abraão estava ali com seu filho. Agora que o Senhor diz assim: ó, me dá o teu filho. O teu único filho. E Abraão, nós sabemos que Abraão é o pai da fé. Ele certamente pensou, bom, o Senhor quer o meu filho, mas a promessa está no meu filho. O que o Senhor vai fazer eu não sei, mas Ele quer o meu filho, Ele é o dono, Ele me deu, Ele vai me devolver, alguma forma vai fazer, porque se Ele fez a promessa, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Vamos lá. As coisas de Deus, irmão, diz que tudo que é feito por fé é de Deus. E o que não é por fé é pecado. E se é pecado, não é de Deus. E Abraão subiu. Pai da fé não vai negar fé. Subiu um monte. Lá vai ele, o serviço, trazendo a lenha ali. E lá vai o filho. Vê o fogo, vê a lenha. E não vê o objeto do sacrifício. E pensa, faltando alguma coisa aqui. Meu pai ofereceu um sacrifício. Estou vendo a madeira, estou vendo o fogo. Mas está faltando alguma coisa. E ele vira para o seu pai e fala: meu pai, faltando alguma coisa aqui, eu vejo a lenha, vejo o fogo. Mas cadê o cordeiro? Cadê o animal para ser imolado, meu pai? E Abraão vira para ele e diz o seguinte: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Aleluia, Deus. Deus proverá. E quando Abraão chega com aquele menino lá, Deus às vezes, manda ele nos prova. Não é pequena coisa não, vai até o limite máximo. Abraão chegou ali, deitou o menino, preparou a lenha, né? Já veio ele ali para poder oferecer já o fogo à mão, para poder lançar a mão no fogo, mas enquanto isso ele ia imolar o garoto, ele pegou o cutelo, levantou o cutelo e brada ao longe lá: Abraão, não faças tal, porque o cordeiro está ali. Abraão vira, olha para trás, ouve talvez aquele mugido, alguma coisa assim, o marido daquela ovelhinha que está lá, presa, né? Esgalhado ali, ele olha,
vai lá, pega o animal e molha e volta com o garoto. Mas isso não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Ser provado dessa forma não é qualquer um que pode. Deus sabe do nosso limite. Certo é que sem sangue não há como remir. É preciso morrer alguém. Deus proveu de verdade a ovelha para salvar aquele garoto. Deus proveu, ali estava tipificado também a forma do livramento que Deus dá para nós. O cordeiro que vem de quem? De Deus. O Senhor tipificando ali, o Senhor Jesus sendo enviado, dado, e ali aquele moço Isaac tipificando quem? A igreja. Nós, a humanidade, recebendo a ovelha sendo colocada no sacrifício e o Abraão sendo tipificado pelo próprio Deus. E tinha que receber aquele filho de volta, né? A igreja que o Senhor comprou para si, resgatando pelo seu próprio filho que ele deu, o segundo Adão, porque o primeiro Adão fez o quê? Negou, o segundo Adão não podia negar. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão não podia pecar. E aí nós chegamos até Jesus. Jesus agora vem. João fala a respeito de Jesus. Jesus simplesmente se sente no Monte das Oliveiras, o momento do sacrifício, depois de ter passado aqui seus 3 anos, ou 33 anos, 30 de preparação e 3 anos de ministério. Lá está Jesus agora no finalzinho do seu ministério a ser oferecido. E Jesus chega no ápice, sobe ao Monte das Oliveiras, chama seus discípulos para orar, vem comigo, chamou aqueles que eram mais chegados a si, e quando vai orar, ele sente o momento do sacrifício, seu suor, eram gotas de quê? Sangue. O sangue já estava começando a descer na vida de Jesus. Jesus já sentindo a agonia da morte, Jesus orando ali, já chorando, certamente sentindo no suor o sangue descendo, e Jesus simplesmente fala: Pai, Navanassi, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Se é possível, Pai, tira de mim esse cálice, mas não seja como eu quero. Não seja como eu quero, seja como tu queres. Ele foi até o fim, ele não negou a cruz. Ele não negou o sangue que tinha que derramar. Ele se entregou, ele disse: eu de mim mesmo dou a minha vida, porque tenho poder para tomá-la. Eu de mim mesmo. No momento quando o povo da Pensaram, ele disse: derribai esse templo, e em 3 dias eu edificarei. Glória a Deus. Jesus doou o seu sangue por nós. Jesus doou o sangue puro. Ovelha sem mácula. Ovelha sem qualquer defeito. Porque o Senhor não aceita qualquer sacrifício. Não pode ser ovelha que tenha defeito algum. O Senhor não aceita atalhos. O Senhor não aceita sacrifício de tolo. Tem que ser algo de coração, algo bom. O Senhor quer o melhor. O Senhor quer o melhor. O Senhor quer o nosso melhor. Ele deu o seu melhor. Versículo 11, que a igreja recita sempre. João 3,16. Eu sei que você sabe de qual. Vamos lá, eu quero ouvir. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é o que Deus nos deu. Jesus se deu para que o Senhor nos desse essa vida. Ele nos amou até o fim. Ele se deu. Ele poderia não vir, mas também não teria. O seu amor que ele tem ali a nós. Então o amor que Deus teve, ele também teve.
ele se manifestou ali dizendo da mesma maneira. Deus amou o mundo, Deus, ele era o Senhor. Ele veio dizer, ó, eu e o Pai somos um. Aleluia. Ele se deu. Ele disse, porque Deus amou o mundo. Não é o mundo físico, não. Ele poderia construir outro. Ele mesmo falou para Moisés, Moisés, destrói esse povo, eu farei de você um novo povo mais forte. Senhor, como pode? Que dirão os homens? Que dirão as outras nações? Que dirão o mundo se a igreja se deturpar, se a igreja se corromper, se a igreja não mais pregar a verdade, não andar na retidão que o Senhor nos chamou? Que dirá o mundo? Essa é a igreja que diz que vai ser salva, vai morar no céu? Não, não pode. Aleluia! É verdade. A cidade habitará os quadrados. Aqueles que andam segundo os ditos da palavra, que recebem a palavra, os mandamentos, e obedece, que crê, que faz conforme Abraão disse, meu filho, para si Deus proverá o cordeiro. Todo dia nós temos que ser oferecido e oferecer sacrifício todo dia. Porque é isso, igreja, porque todo dia existe a tentação que lhes foi apresentada na peça, é a prostituição, é a bebida e tudo mais, tanto mais coisas que vêm nossos filhos, são oferecidas a eles, e nós temos que estar ali no joelho, orando, clamando e pedindo, Senhor, livra a minha casa, livra, Senhor, cobre a minha casa com o teu sangue. Quando a nossa terra nasce piada fácil, quando nasce penetrácia, eu tudo que faço. Porque pedimos para que o Senhor nos cubra com o seu sangue. Irmãos, lá atrás, quando o faraó, que Deus permitiu e disse a Abraão, olha, é certo que a sua descendência ficará escrava por 400 anos. E 430 anos ficou lá o povo escravo. E naquele período, Deus levanta Moisés. Moisés é enviado pelo Senhor até Faraó. E quando Moisés apresenta ali as suas 10 pragas que Deus usou para mandar até o Faraó, Deus fala, olha, prepara agora a Páscoa. Prepara agora a Páscoa. Porque vocês agora vão sair. E diz ao povo para comer a Páscoa com pressa, calçado com os pés, vestidos, preparados para sair apressadamente. Vocês vão comer a Páscoa e será dessa forma. E Deus diz como será. E diz o seguinte, olha, vocês vão por cada família fazer um sacrifício, a família que for pequena, junte-se ali 2, 3 famílias e ofereça o sacrifício. E olha, o animal que será oferecido, vocês vão aspergir o seu sangue nos umbrais da porta, e será que eu vou enviar o anjo da morte sobre o povo do faraó, e será que eu vou pegar todos os seus primogênitos, eles serão tomados, o primogênito do faraó, com todos os seus povos ali com ele, inclusive até os animais, todo primogênito serão meus, e eu vou tomar para mim. E será que quando o anjo passar, aquela casa que estiver com seu sangue aspergido, o anjo passará por sobre aquela casa? Páscoa significa justamente isso. A morte passando sobre. É o livramento que o Senhor estava dando ao seu povo. A Páscoa simbolizava o sangue aspergido, e ali o anjo, a morte, passando sobre aquela casa. Por quê? Estava ali tipificando Jesus. Quando ele passasse aqui, ele via essa casa aqui, não. Essa casa aqui tem o poder do sangue, e aqui alguém morreu por essa família, e aqui eu não tenho o direito de entrar. Essa casa está guardada, essa casa está guardada, essa casa é sangue! Nessa casa é o Cordeiro de Deus. Nessa casa está justificado o Filho de Deus morrendo por eles. Nessa casa há salvação, há livramento,
Há o poder de Deus. Aleluia. Há o poder de Deus. Sangue é poder de Deus. Sangue é livramento do Senhor. Sangue é a salvação de Deus na tua vida. Sangue é o poder de Deus na tua vida para te livrar do poder do pecado, do poder da morte, do poder de Satanás, do poder do mundo e até do poder da carne. Nós temos peixes que se opõem à nossa vida, à nossa vitória. A carne, o mundo e Satanás. A carne nós temos que dominar ela. Nós temos que mortificar, como o apóstolo Paulo recomenda. Mortificai vossos membros carnais na face da terra. Por que isso, irmãos? A carne está contaminada. Geneticamente foi colocado. Nós temos, os cientistas já viram que nós temos alimentos da terra em nós. Que é isso? A salvação que o Senhor nos dá, porque Ele já nos criou. Como o cientista vê isso, a Bíblia já nos diz isso há muito tempo. Fomos feitos da onde? Do pó da terra. Então o que o Senhor criou, Ele quer preservar para si. Ele quer levar para si. Só que de qualquer maneira, não. Existe para a leitura o abecedário, não é isso? E no céu o Senhor entra com o quê? Obedecer. Não é abecedário não, é obedecer. Quando a gente obedece aos mandamentos do Senhor, conhecemos, como diz lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos o conhecimento que diz o Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos santificados pela palavra. A palavra tem o poder do sangue, porque o sangue é o próprio Senhor Jesus que derramou. E a palavra tipifica justamente o próprio Senhor Deus em Cristo. E o que ocorre, irmãos, quando nós obedecemos, é tal qual aquelas famílias que obedeceram a Moisés quando disse: olha, sacrifiquem como ervas amargas, né? Um chocolatezinho gostoso, né? Eram ervas amargas. O pão não podia ter fermento, porque o fermento simboliza o quê? As coisas que contaminam, não é isso? As coisas que destroem. E Deus não aceita fermento. A massa levedada não é aceita nas coisas do Senhor, não. A massa não podia ter fermento. E ali, o sangue do animal era aspergido. Livramento, a morte, passando sobre a paz. Hoje, o sangue de Jesus Cristo nos garante essa vitória. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele, temos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue, Jesus Cristo o quê? Nos purifica de todo pecado, nos garante a vitória. Então eu preciso ter comunhão com meu irmão. Eu preciso olhar nos olhos dele e dizer: eu te amo. Não tenho nada contra você. Se o meu irmão me abraça, eu não posso ficar recorrendo. Não, irmão, eu preciso olhar, sentir o meu irmão, orar por ele, amar a vitória dele, sentir que se ele cresce, eu cresço com ele, porque é Deus que recebe e eu recebo com ele também. Se eu vejo meu irmão enfadado, sofrendo, eu não posso ser pecou, não, negativo, irmão. A Bíblia diz: sentir a miséria do outro, levai as cargas do outro. É o que o Senhor nos ensina. E o fermento que tem andado no meio da igreja diz o quê? Pecou, o problema é dele. E é isso? Não. Lavar a vestimenta no sangue é você amar como Jesus amou. É sentir a miséria um do outro como o Senhor sentiu. Ele levou sobre si as nossas dores. Não recuou. Ele não voltou. Não deixou de receber aquela carga pesada. Tão pesada que quando ele já estava lá pendurado, ele sentiu a ausência do olhar do Senhor, que não pôde suportar tamanha carga sobre seu filho. E ele exclamou: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Que traduzido diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste?
Mas o Senhor não desamparou. Não pôde suportar tamanha dor que estava sobre ele. Não pôde suportar tamanha carga que ele estava levando. Mas o seu amor foi o seguinte: eu vou até o fim, Senhor, eu não vou negar, vou conquistar, eu vou vencer e vou te entregar os seus filhos, vou comprá-los e vou te entregá-los. E virá o tempo, irmão, dessa entrega ser feita. Hoje o poder do sangue é para preservá-los, e aqueles que ele disse: olha, vem para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Isso fala para nós uma coisa, irmãos. Há muitos que pensam: sou filho de Deus, religião não salva ninguém. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, procuro ajudar, amo meu vizinho, amo meu irmão. Religião não salva ninguém. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Deposição. Eu sou o presidente. Simplesmente, com certeza sou salvo. Sou salvo. Não. Não é. Aqui é muito dado, muito se vai cobrar. E se for presidente de uma igreja, a carga é pior. É pesado. Ele vai dar conta de todos vocês. Mas é bênção. Porque quando muitos forem levados lá, o Senhor vai falar: vinde bendito do meu Pai. Aleluia. Receber por herança que está preparado desde a fundação do século. E aí ele vai receber sim, mas é preciso que ele, com toda a igreja, procure lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa isso, irmãos? Sentir a miséria dos outros, estar ajudando, orando, buscando. Alguém não está vindo, não está comparecendo. O que está acontecendo com o seu João? O nosso irmão João está meio fraco. Vamos visitar o irmão João. O que está acontecendo com o seu Joaquim? Está meio fraco. Vamos visitar Joaquim. Alguém viu o Joaquim caindo e pecando. Deixa ele de fora. Não, irmão, não deixa lá fora, não. Sentir a vossa miséria um do outro. O que é isso? É amar como se você tivesse caído. O bom samaritano, ele é tipificado pelo seu como quem? Passou o sacerdote, viu ali o camarada caído, sofrido, fez o quê? Se afastou. O que Jesus quis mostrar com o bom samaritano? É que você tem que amar como se você estivesse ali, ó, caído no caminho, e não fosse desprezado. Alguém chegou e te ajudou. Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. É amar. Jejuar por ele, orar por ele. Senhor, renova as forças do seu Joaquim, Senhor. Renova a força do meu irmão. Renova ele, traz ele de volta para cá, Senhor. Não quero que meu irmão vá para o inferno, não. Quero ele conosco, se preparando conosco, lavando aqui, Senhor, dia a dia, sua vestimenta no teu sangue, para ser branqueada e ser achado mais alto do que deve. Não existe credo, não existe raça, não existe tamanho e posição. Só entra os lavados no sangue de Jesus. Não adianta dizer eu sou assembleiano, não adianta dizer eu sou batista, não tem rótulo lá no céu não. Alguém disse, quando contaram aí, não sei de onde partiu essa revelação, mas conta-se que foi bater no céu, não achou lá nenhum assembleiano, nenhum batista, nenhum da Metodista Arminiana. Mas foram no inferno, achou lá um monte de batista, assembleiano. O que significa isso, irmãos? Que lá só entra quem lava essa vestidura no sangue do Cordeiro. Se a gente briga às vezes por um rótulo, e por causa do rótulo eu proíbo que alguém se achegue a mim para tomar posse do que Deus me deu, que eu posso partilhar com Ele. Eu estou privando alguém da salvação que o Senhor me deu. E que Ele disse que receber de graça dai. Nós fomos comprados. E o Senhor diz o quê? Ide, pregai, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Recebemos. O Senhor falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendi, glória. Já estou glorificando o Senhor, já sei tudo que o Senhor me ensinou. E agora?
e de pregar o Evangelho. Aleluia. Se eu tenho conhecimento, eu fico retendo ali, irmão, eu estou pecando. Minha vestimenta não está alva, não. Está cada dia mais encardido, porque eu não estou fazendo o que o Senhor mandou. Não estou obedecendo. Estou deixando de obedecer. Se eu não oro, Paulo falou assim: longe de mim deixar de orar por vós. Nós temos obrigação de orar por nossos irmãos. Temos obrigação. Vendo alguém sofrendo, você vai ficar feliz? Não fique feliz. Sentir as vossas misérias, sentir a miséria do outro. Ore como se você estivesse sofrendo pelo aquele teu irmão. Senhor, tem misericórdia do meu irmão, Senhor. Vá lá, Senhor, envie o auxílio que você pode auxiliar. Vá você mesmo e auxilie. Aleluia. Não adianta mandar, ó. Senhor, manda, você está com a ferramenta na mão. Senhor, manda, dá água para ele, você com o copo na mão. Dá água, Senhor, para ele. Dá água a você. Quando o discípulo estava com aquela multidão ali, o Senhor falou que dai a ele voz de comer. Aí você não tem vontade de comer, o Senhor mostrou para ele como. Vai lá, traz até a mim, abençoe e depois vai lá e distribui agora. Esse poder ele nos deu. Distribuir o que ele nos dá. Ele nos dá e definiu, agora vai lá e distribui. Vai lá e distribui. Dê. Você recebeu, ele abençoou, ele consagrou para você o que é a tua vida. Agora vai lá e se dê. Se dê para o seu amigo, se dê ao seu vizinho, se dê ao seu amigo de trabalho, se dê ao seu amigo na escola, se dê ao seu amigo na condução, se dê, porque, irmãos, a nossa vida prega só de nós estarmos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Muitas das vezes, sem mesmo abrir a nossa boca, sem dizer, sou cristão, sou salvo, sou crente, eu sou bíblico, seja lá o que for, que alguém queira nos denominar, eu sou um servo do Senhor. E você vivendo a sua vida com o Senhor é suficiente. Por quê, irmãos? Se alguém chegar até você, você não vai impedir a palavra. Você é canal. Você é canal. Deus quer o canal o quê? Limpo. Quer o canal o quê? Límpido, para que alguém olhando veja e a palavra possa fluir. De que maneira? Com a nossa vida. Veja que aquele homem que passa é o santo homem de Deus. Mas ele falou que ele era homem de Deus? Não! Ele só passava pelo caminho. Lá vai Eliseu, vivendo a vida dele, profeta do Senhor, representante de Deus na terra. Lá vai Eliseu passando dia a dia, e a mulher observava ele dia passando de novo. Lá vai Eliseu, e a mulher fala com o seu marido: ô marido, para que não vai passando todo dia por nós. Eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Por que nós não fazemos para ele aqui um lugar para ele descansar? Todo dia ele passa, vejo que ele passa fadigado. Passou para ele uma casinha aqui que ele possa sentar, tem uma mesinha ali, deita, descansa, com a mesinha ele coloca ali a palavra, ele poder ler e estudar a palavra. Acomodar o servo do Senhor é bênção. O que Eliseu proporcionou para ela? O que essa mulher tem? O que ela precisa? Lá vai Geazi. Vejo que aquela família está incompleta. Está faltando uma criança naquele quintal, não tem vida ali, ó. Só tem um marido, tem a mulher, mas está faltando a família se completar. Olha, mulher, nesse tempo normal de uma criação, uma geração, você terá um filho. Homem de Deus, não me faça pecar, não minta para mim. Ao tempo determinado, você terá um filho, dará à luz uma criança. Palavra do homem de Deus. A palavra do homem de Deus é Deus. Será que hoje mudou? Não mudou. A nossa palavra tem poder. Quando você determina alguma coisa para alguém, creia, Deus pode dizer amém. Por isso é muito bom ter cuidado que você coloca na palavra, você amaldiçoa. Cuidado. Você pode estar tendo maldição para aquela pessoa que pode vir contra você mesmo. Abençoa. Estamos na nossa igreja lá com muitas comunidades assim em volta, né? E as comunidades hoje em dia, com as IPPs aí das comunidades mais dentro para baixo, estão saindo da Zona Oeste, Baixada, região lá da rua lá, e está ficando perigoso, né? Um pouco, né? As pessoas vêm, pessoas diferenciadas, e ficam ali preocupadas porque não conhece. Que aquelas pessoas diferentes no caso, o pessoal da localidade faz as coisas que não convém, e o pessoal começa a ficar com medo. Aí pede, irmãos, ora pela igreja tal, porque lá está perigoso. As pessoas vão para lá e
correm risco, estão com medo, estão acontecendo coisa, estão roubando as próprias pessoas da localidade. Isso não é bom. Geralmente quem tem a convivência na comunidade sabe que o pessoal da comunidade não faz nada com o pessoal da comunidade. E as pessoas novas faziam coisas com o pessoal da comunidade porque eles não são da comunidade. Chegam na comunidade, mas vão para outras comunidades. Então, para eles, fazer ali, tanto faz, é perigoso. Ele pediu oração para ele, irmão. É só fazer o que o Senhor mandou. Oração não adianta, tem que pregar para eles, ora por eles lá, vai buscar eles, prega para eles que eles vão se converter, vão deixar de ser perigosos. Vão ser bênção. O que é isso? Você divide o que Deus te deu. Você abençoa quem está do seu lado. Aquela pessoa que te poderia fazer o mal, vai fazer o bem. Se você de repente não tem palavra para aquela pessoa, Deus te conquista. Aquela pessoa que está próxima de você, aquela pessoa ali vai conquistar outro, mais outro, e assim vai constituir a igreja do Senhor e de pessoas, porque que o mundo rejeita. O Senhor disse: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, todos. O Senhor não rejeita ninguém, Ele amou a todos. Não existe a comunidade, não. O Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, quer transformar pessoas que o sociólogo tenta consertar, o psicólogo tenta consertar, o chefe lá da polícia tenta consertar, mas não consegue, porque só o sangue de Jesus. Aleluia. Só a palavra de Deus. O Senhor disse que vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É aplicar a palavra. Deus só quer isso, irmãos. Fazer o beabá dele, o obedecer dele. Obedecendo a ordem. E de pregar. E de pregar. E de pregar, porque a porta está aberta, a casa está querendo ser cheia. Olha, trazei todos, cegos, mancos, aleijados. Trazei todos a minha casa, eu quero que ela seja cheia. Trazei todos, que eu tenho poder para transformar. Eu tenho poder para curar. Tenho poder para que as pessoas que estão oprimidas sejam livres. Aleluia. O Senhor tem esse poder. Tudo que Ele quer é que nós levemos a Ele. Apresentemos a Ele. Busquemos nele condições de fazer isso. Não existe atalho, não existe remendo. Só existe o fazer que o Senhor manda. Quando fazemos isso, estamos dia a dia lavando as nossas vestimentas, só obedecendo, irmãos, só cumprindo o que o Senhor manda. A vestimenta ela é lavada dia a dia. A água é a palavra de Deus. A água ela vai limpando, vai clareando, vai limpidando e lapidando. Limpidando, porque toda límpida, está límpida, é claro. Né? Coisa bonita, coisa da área, só botando pano de fogo porque fica mais destacado, visível. O crente tem que ser visível, não pode se esconder. Adão se escondeu por quê? Eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava nu. Deus não nos quer nus. Deus nos quer com vestimentas de salvação. Vestimenta de salvação é buscar justamente ouvir o que o Senhor tem e entregar a quem o Senhor manda. Deus quer transformar vidas. O caminho do Senhor está aberto. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é um só. Temos que ir nele, temos que entrar nele, temos que entrar por ele, temos que chegar a ele. Sem Jesus não dá. Sem o sangue desse cordeiro que o Senhor nos deu, tal qual deu a Abraão aquele cordeiro para livrar Isaac, ele agora nos dá Jesus, que João disse: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do homem. Gostaria de saber somente se aqui não assumir alguém que ainda não serve o Senhor, alguém que não tem a certeza da sua salvação, vive somente uma religião, vive somente eu estou indo lá na igreja todo dia, tenho frequentado todo dia. O Senhor quer um pouquinho mais do que isso. Ele quer que você abra o seu coração, comece a dar ouvido ao que o Senhor manda, determina pela tua palavra. Ouça a palavra não como a palavra de um homem inteligente, um homem que mudou a história, não. Ouça a palavra como um homem que foi enviado pelo Senhor para trazer vida a quem está morto. Porque o pecado traz isso, morte. Mas o sangue de Jesus traz isso, vida. Jesus traz vida e vida com abundância. Vida e paz. Ele disse: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. O crente, apesar da luta, da tribulação,
ele sente paz. Tudo vai ruim em sua volta, ele sente paz. E alguém olha para o crente e fala assim: poxa, Paulo, não vejo esse camarada triste, não vejo ele reclamar de nada. Sabe por quê? Ele obedece a palavra. Quando Pedro fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. E quando o Senhor cuida, ele vela. Quando ele vela, ele toma para si. Andou Enoque andando, não foi mais visto, por quê? Deus o tomou para si. A igreja hoje se prepara para essa tomada. Vivemos hoje um momento em que pode esse culto aqui acabar. Alguns são tomados antes, outros depois, e outros no tempo que for a coletividade, iremos ao Senhor. O certo é que não há outro caminho, é só Jesus. E para entrar na cidade, a porta é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem, achará alimento, achará vida. Sem Jesus não dá. Há alguém aqui que ainda não serve ao Senhor? Não estou nem perguntando se você quer aceitar Jesus. Quer saber só se existe alguém aqui que ainda não serve ao Senhor. Alguém que não serve ao Senhor ainda? Todos servindo ao Senhor? Deus abençoe então essa oportunidade. Pedindo aos irmãos que oreis em nosso favor, nessa oportunidade de Jesus.